Se você quer ver de verdade se as suas impressões estão saindo corretamente ou se ainda está brincando de imprimir, esse calibrador é para você. A impressão na odontologia precisa que a gente tenha uma grande precisão, porque pequenos erros podem custar horas de ajuste lá na cadeira. E queremos, na verdade, diminuir o nosso trabalho e entregar coisas mais precisas. Fica até o final de mais um vídeo da série Calibradores que você vai entender como avaliar e corrigir os erros da sua impressora. Esse é um arquivo de teste difícil de imprimir. Muitas vezes a gente não sabe se a impressora está pronta para arquivos mais complexos. Depois da impressão, a gente pode encontrar os pontos exatos que devem ser corrigidos. Isso porque o All-in-One 3D Printer Test é exatamente o que diz ser. E o que eu devo avaliar nesse teste? A gente deve olhar o tamanho do objeto, que é de 4 por 50 por 50. Então, se a gente vai ver, ele tem 4 de espessura na nossa base, e ele tem 50 por 50 na nossa mesa, que é o tamanho dessa nossa placa base. Após a impressão, a gente mede isso com um paquímetro para ver se a gente tem as dimensões corretas. Então, a gente pode medir aqui, ó, o nosso paquímetro, que a gente tem aqui, ó, na medida 49,92. Então, a gente está nas medidas corretas. E do outro também, uma medida 49,7. Então a medida está correta. E além disso, a gente vai ter uma espessura de 4 milímetros. Então a gente tem aqui 4,14 milímetros. Então essas dimensões, elas estão muito aproximadas do que seria o correto. Uma outra medida que a gente vai fazer nesse nosso modelo seria a distância mínima entre as paredes, que a gente tem entre 0,1 até 0,5 milímetros. Logo, então, é importante a gente avaliar esses parâmetros para sempre que mudar de impressora, a gente mudar a configuração. Outra coisa que a gente tem que avaliar é as distâncias das pontes, que elas devem ir de 2 até 9 milímetros. Uma outra coisa que a gente vai medir é o tamanho dos furos, que eles vão ter 3, 4 e 5 milímetros. Então, com o paquímetro, é importante a gente fazer a medida destes furos. Uma outra coisa que a gente pode avaliar é esse tamanho do furo, que é do tamanho de uma porca. A gente usa essa porca do tamanho M4 e ela deve encaixar perfeitamente nesse furo aqui. Em todo caso, é importante a gente mencionar que talvez a gente precise aplicar uma certa pressão para que essa peça, essa porca, entre diretamente nesse espaço aqui. Outras avaliações que a gente faz nesse calibrador seriam os detalhes mais finos, que seriam da pirâmide, do cone e de todos esses números para ver se eles estão impressos de uma forma bem precisa, se eles têm um bom acabamento. Nessas impressões arredondadas, a gente tem que verificar também o acabamento da onda e da meia esfera e a distância mínima entre as paredes, que vai ser de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ou 0,5 milímetros. Além disso, a gente tem os overhangs, que seriam, na verdade, essas angulações que a gente mede aqui. E elas vão ir desde 25 até 45 graus. A gente sabe, e eu já falei em outros vídeos, sobre essa angulação que a gente deve ter. Aqui, a gente vê angulações que são bem impressas até 45 graus, mas a gente sabe que a gente consegue angulações até maiores do que isso. A gente tem as partes planas, né? Então todas essas áreas planas, elas não devem ter ondulações e nem espaçamentos. A gente deve avaliar também que muitas coisas podem dar errado e quais são as causas desses erros. Uma delas seria a nossa plataforma de impressão não estar adequadamente nivelada, então a gente deve nivelar bem essa plataforma de impressão usando aqueles papéis ou fazendo arquivos de impressão para nivelamento. Também a gente pode ter erros nas configurações da nossa resina ou também nas configurações de saída da nossa mesa de impressão que são feitas lá no fatiador, ou seja, o T1 e o T2. E o que isso significa? Que a nossa mesa de impressão ela tem que ter um tempo de subida e um tempo de descida que seja adequado para que essa resina, na hora que a gente suba ou desça a nossa mesa, elas tenham um tempo de voltar até a impressão para que a gente possa imprimir a próxima camada. Isso é mais sensível nas resinas que são mais densas. Em resinas que são mais líquidas, isso dificilmente acontece. Outro erro que também acontece é pelas baixas temperaturas. Em lugares mais frios, a impressão pode não acontecer. Aqui que a gente mora em regiões que são mais frias, principalmente no inverno, a gente tem que ter o cuidado de usar ar-condicionado ou usar
alguns aquecedores que vão dentro das nossas impressoras. Aqui a gente tem na nossa tela do computador o arquivo que a gente vai imprimir, como que ele é. Se a gente der, então, apertar o W e a gente avaliar na malha, então a gente tem malhas que em vários deles não são nem tão complexas assim. Então, se a gente conseguir que essas depressões ou essas partes que sobem aqui, esses cones, os cilindros, sejam impressos adequadamente e a gente visualizar que eles fiquem mais ou menos que nem esse da imagem da direita, a gente vai conseguir calibrar adequadamente as nossas impressões 3D. Então é importante que a gente visualize cada uma dessas depressões ou saliências ou esses números, enfim, conseguir que isso seja impresso adequadamente, a nossa resina vai estar calibrada. E aí, pessoal, conheciam esse teste? A maioria deles são feitos para impressora de filamento, mas com tantos detalhes eu penso que quem mais se beneficia deles é a galera que imprime com resina, porque a gente pode corrigir vários erros que podem estar acontecendo, até com pequenos ajustes de parâmetros ou algumas mudanças na forma de conduzir o nosso processo de impressão. E o mais legal é que se usarmos resinas de boa qualidade, os testes vão ser feitos uma vez só e depois dificilmente a gente vai ter que adequar novamente ou fazer novos testes. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe para que mais gente possa parar de errar nas suas impressões 3D. Até mais!